As espécies químicas A e B reagem a uma certa temperatura de acordo com essa reação. 2A mais 2B dando C. Tudo gasoso. E o estado físico nos influencia. Ele é importante para nós. Verificou-se que a velocidade dessa reação quadruplica quando a concentração de A duplica, independente da concentração de B. Essa questão foi uma das questões que o pessoal teve dúvida no fórum. Ela não foi feita ainda, mas era da nossa lista. Então eu queria bater um papo contigo. E ela nada mais é, pessoal, do que uma questão que nem aquela de tabelinha que nós já fizemos algumas, né? Vou voltar uma questão de tabelinha só para você ver, eu trouxe de propósito, que é assim, gente, ó. Repara que aquele português, eu volto a lembrar aqui, ó. A velocidade dessa reação quadruplica quando a concentração de A duplica. Ele nada mais está falando do que isso aqui, olha só, gente, repara, ó. Quando você duplica a concentração do reagente A, repara, de 0,02 passou para 0,04, quando você duplica aqui, o que acontece com a velocidade? Ela quadruplica. Então ele nada mais está fazendo do que montar uma tabelinha na sua cabeça. Você tem que montar essa tabela para você então dizer a expressão cinética para mim, né? O meu retorno lá no fórum foi bastante bacana em relação a você estar entendendo isso. Eu tinha uma preocupação, porque eu acho esse conteúdo aqui um dos mais pesadinhos desse nosso momento afastado um do outro. Então eu tenho que me aproximar de ti dessa maneira. Repara, gente, então eu quero montar uma tabelinha. A tabelinha é uma coisa certa, a reação é essa. Então, só para você imaginar, ela não é uma reação elementar. Eu quero lembrar aqui que a reação elementar, em geral, a questão fala, a reação é elementar, ou ela não é elementar, né? Mas, a não elementar, você sabe quando o cara fornece dados experimentais. Aqui está o dado experimental, gente. Ele falou que a reação quadruplica de velocidade quando você duplica A. Então, na verdade, você vai ter que montar uma tabelinha assim, com os experimentos. Então aqui, ó, experimento. Com a concentração mol-litro do reagente A. Também vai ter que ter na tua tabelinha a concentração mol-litro do reagente B e a velocidade da reação. Tudo bem? Você vai escolher números até aleatórios, mas você vai montar essa tabela. Lembrando que outros exercícios a tabela vem montada. E alguns, que são aqueles que o cara dá um gráfico. Lembra, eu fiz um segunda-feira de manhã com você na última questão. O cara te dá um gráfico e a partir do gráfico você então tem que montar a tabelinha. Então, gente, ó, vou botar aqui os experimentos. Repara, ele fala o seguinte, ó, que a velocidade dessa reação quadruplica. Ou seja, se você tinha uma velocidade aqui, sei lá, x, ela quadruplica quando você dobra o A. Ó. Então, digamos que eu passei a concentração de A de 1 para 2. Tá vendo? E ela é independente de B. Ou seja, se eu tiver aqui, sei lá, B, vou atribuir valores aleatórios, tá, gente? Ó, 1, 2, 3. Independente do que você fizer com B, não, aqui eu quero manter o B constante para ficar didático. Pera aí, senão eu vou te confundir. Ó, aqui, 1, 1. E repara que aqui ele triplicou o B. Só que quando ele triplicou o B, a velocidade continuou sendo x, tá vendo? Ó? Ele tinha 1 mol de B, a velocidade era x. Colocou 3 mols de B, x de novo. B não influencia na velocidade reacional. Só o A. Sabe o que quer dizer isso? Que o B não vai entrar na expressão cinética no teu processo, segundo a lei da ação das massas, proposta por Goldberg e Wagner, né? Então aqui, gente, ó, vamos imaginar o seguinte. Estou imaginando o seguinte, ó, A duplicou. Vou mudar de cor para você entender e ficar didático. Mas aí que valores são esses? Aleatórios, chamei de x, y, só para você ver que dobrou. Só que a primeira coisa, gente, e eu quero aqui muito fazer um passo a passo, né? Que você tem que fazer para elaborar esse tipo de raciocínio e questão é, se a reação não é elementar, repara bem, se fosse elementar, se fosse, não, eu acho que não é. A expressão cinética seria, gente, vou até escrever aqui em cima, porque isso é meio, ó, a expressão seria, e isso estaria possivelmente numa letra A de uma UERJ, exame de qualificação, então fica esperto, a expressão seria, se a reação fosse o quê? Do tipo elementar. Se a reação fosse elementar, gente, a expressão cinética seria isso, ó, esse 2 sobe e esse 2 sobe, ficaria assim, ó, V igual a K,
que multiplica a concentração mol litro do A, e se fosse elementar, isso aqui subiria, ó, ao quadrado, vezes, vezes, tá, pessoal? Cuidado que o erro comum, eu sempre te falo isso, eu sei o quanto eu sou chato, mas é que professor de específica, o raciocínio tem que ser bem diferente do pessoal de humanas, né? Eu tenho que ficar o tempo todo tarimbando contigo, porque eu sei os abismos que as questões colocam para você. Então eu repito mesmo. Ó, e aqui, gente, ó, B elevado ao quadrado também. Tá vendo? Se a reação fosse elementar. Por que desconfio que não é elementar? Desconfio que não é elementar porque o exercício forneceu dados experimentais. Aí, gente, olha só. Então eu estou desconfiando que o expoente da reação do A não vai ser 2. Então eu vou chamá-lo de X. Ou de Azinho, como você... Vou chamar de Azinho porque a gente já botou X na velocidade, tá? Vou chamá-lo de Azinho. Olha bem, Azinho. E o de B eu vou chamar de Bzinho. Deixa eu só fechar o nosso colchete que sumiu aqui quando eu passei a borracha. Então, gente, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou então pegar e analisar o experimento. Repara que aqui o B está constante. A gente tenta entender isso experimentalmente como é que é. Em laboratório é assim que você faz. Você mantém um reagente constante, tá vendo? Ó? Mantém a concentração de um e dobra ou mexe de alguma maneira na concentração do outro. Para quê? Para você ver qual a influência desse reagente na velocidade. E influenciou, né? Ó. Quando você dobrou o A elevado a um expoente Azinho, a velocidade, gente, quadruplicou. Aqui tem que ser 4x, né? Ó. Quadruplicou. Tá vendo? 4. Então, olha só, gente. Para você matar a ordem reacional 2 elevado a A, acarreta em 4 vezes a reação. Melhorando matematicamente aqui, ó, 2 elevado a A igual a 2 ao quadrado. Estou diante de potências de mesma base e de expoentes diferentes. O que eu faço? Ouço o som da onomatopeia. Tcum, tcum. Aqui, ó. Tcum, tcum. E A, então, gente, é igual a 2. Por enquanto, o que eu estou mostrando para você é que essa reação está indo ser elementar. Por quê, gente? Pensa comigo, a gente está à distância, mas eu sei que você está pensando. Porque, olha só, eu achei o A igual a 2, e se ela fosse elementar, o A realmente seria 2. Sacou? Agora, gente, como é que eu vou avaliar, então, a influência do B? Repara só, você vai pegar, gente, onde o A for constante. No laboratório é exatamente isso. Deu para você entender? Só para repetir. Você tem uma reação que é 2A dando 2A reagindo com 2B. No começo você bota um mol de A e um mol de B e vê a velocidade. Aí você faz um segundo experimento que é assim, você mantém o A e dobra a concentração do B. Com isso você quer ver o que, gente? Você quer ver qual a influência do B. Se você dobrar a concentração do B e a velocidade nada acontecer com ela, o B não influencia. Logo, ele não faz parte da expressão cinética. Vamos analisar isso matemática e quimicamente? Olha aqui, gente. Mas aí mudou de cor. Repara, ó. Então, onde o A é constante, gente, eu vou botar aqui verdinho assim agora, ó. E vou botar o colchetinho pro lado direito. O A foi constante aqui. Isso quer dizer para nós, gente, que esse pesquisador manteve o A no terceiro experimento, né? Então, primeiro, segundo, terceiro experimentos, né? Ele manteve o A constante do primeiro para o terceiro porque ele queria ver qual a influência do B. Repara, ele aqui triplicou o B, o que também em laboratório não se faz. Ninguém vai gastar 3 vezes o reagente. Você está pensando em cost, dinheiro, tá? Normalmente duplica por aí. Então aqui, gente, ele triplicou, que eu fiz só de maluquice. Ele triplicou o B. Então eu vou botar aqui, ó, triplicou. O B foi triplicado, só que elevado a um expoente Bzinho. O que aconteceu com a velocidade, gente? Foi multiplicada por 1, continuou constante. E aí, Mazei, como é que eu vou fazer isso? Aí, gente, olha só, você vai fazer assim, ó. Quando ele triplica B, a velocidade ficou igual a 1. Mas o que é 1, gente? 1, na verdade, é 3 elevado a 0. Sacou? Qualquer número elevado a um expoente 0 dá 1. Então, gente, ó, 3 elevado a B igual a 3 elevado a 0. De novo, estou diante de potências de mesma base, expoentes diferentes, eu ouço o som das onomatopeias. Olha só, ó, tcum, tcum. E B, pessoal, deu 0. Mas, e como é que vai ser então a expressão cinética? Reparou, gente, a reação é do tipo
não elementar. Eu fico muito preocupado se você está entendendo isso. Eu quero muito, gente, que você coloque isso no nosso fórum. Assim, mas ei, eu estou com dúvida, eu sei que eu sou um professor agitado, na verdade eu sou empolgado, né? Você sabe disso. Mas me preocupa, sabe, gente? Então, coloca lá. Repara, a expressão cinética, então, vai ser assim, ó, V igual a K, que multiplica a concentração do A elevado a Azinho. Ou seja, o A, gente, ó, vai ser elevado a Azinho, que vale quanto? 2. E o B, agora que é interessante, gente, ó, o B elevado a 0. Só que qualquer coisa elevado a 0 dá quanto? 1. Sabe o que quer dizer isso, gente? Que o B não vai aparecer na expressão cinética. Isso aqui vai dar 1. E a expressão cinética que você tem que apresentar para a sua banca, para o seu avaliador, é V igual a K, que multiplica A elevado ao quadrado. E o B? Não, o B não bota. E quando eu falo isso em sala de aula, e a vantagem de você ter professores, né, que tem experiência em sala é isso. O aluno pergunta assim, ué, B, mas aí o B some, o B não influencia. Você reparou, quando você mexe com a concentração dele, ele não influencia. Então, ele não é uma consequência, um causador de velocidade reacional. Você pode botar quanto quiser de B, que não vai adiantar. É como se fosse assim, eu botar uma pedra dentro da água. Eu posso botar quanto for de pedra, ela não vai solubilizar na água e não vai alterar o gosto. Deu para tu entender mais ou menos? Então, gente, ó, se você perguntar qual a ordem dessa reação, em relação a A, ela é de segunda ordem. Em relação a A, gente, ela é de segunda ordem, ou ordem 2. Só aqui. Olha que barato. A ordem global dela, pessoal, a ordem global dela também é segunda ordem. Você entendeu por quê? Ó, segunda ordem. Como é que a questão, gente, pegaria você? Ele botaria sendo uma letra A numa PUC, né? É correto afirmar que essa reação é de quarta ordem. Tá entendendo? Olha para cima. Tá entendendo comigo o que o cara tá tentando fazer? Ele tá tentando que você tenha feito a expressão cinética para a reação como se elementar ela fosse, só que ela não é. Entendeu? Bacana, né, gente? Então, uma questão tranquila, e ele então pede, gente, o quê? Vamos ver se a gente respondeu, né? Verificou-se, independente da concentração de A. Aí o que ele pede? Ele quer as alternativas, olha só, gente. Assinale a alternativa que corresponde à expressão da velocidade e ao valor da ordem da reação, respectivamente. A expressão da velocidade, A ao quadrado, tá vendo aqui? Ó. Né? A ao quadrado e a ordem 2. Você então, sem dúvida, vai aqui, muda de cor para ficar um vermelhão lindo e marca, ó, letra A nessa questão. Questão tranquila. Estou tentando fazer uma aula, gente, tipicamente assim, do tipo me salva, tá ligado? Me salva não, que você tem na internet esses nomes, não posso falar isso. Tipo assim, help me, Mazei, entendeu? Gente, em um recipiente fechado e sob condições adequadas, a reação A2 mais 2B2, dando 2AB3, tudo gasoso. Importante lembrar, gente, que as reações que acontecem com maior velocidade são as gasosas. Não é à toa que quando você tem vazamento de gás, né, se você tiver contato com um comburente oxigênio e uma centelha de interruptor que seja, bum, explosão. É uma reação que tem uma boa superfície de contato, que é um dos fatores que nós estudamos aqui, tá? Essa reação está se processando de modo a obedecer à lei da velocidade. Gente, presta muita atenção. Ao falar isso, ele está dizendo o quê, gente? Que essa reação é do tipo elementar. Reação elementar, só para revisar esse nosso conteúdo, reação elementar é aquela que segue a lei da ação das massas. Ou seja, é uma reação que só tem uma etapa, se processa diretamente com um só complexo ativado. Quando eu faço assim, você entende tudo, né? Acho até que se eu fizesse assim, você entender que é exo, né? Se processa com um só complexo ativado e a etapa lenta determina a velocidade reacional. Agora, gente, presta você a tua atenção. Então ela é elementar. Se não fosse, ele tinha que ter fornecido dados experimentais. Então ele me fornecia gráfico, tabela, isso tudo. Gente, já fiz exercício com gráfico, com tabela, gráfico para fazer tabela, texto para fazer tabela. A gente já fez todos os tipos dentro dessa ideia que a gente tem, né? Aí ele agora pergunta o seguinte, gente: triplicando-se a concentração mol-litro de A e dobrando-se a concentração mol-litro de B,
por quanto será multiplicada a velocidade da reação. Essa questão eu já fiz contigo um dia, e isso aqui é realmente uma revisão justamente para a gente fazer de novo. O cuidado que você tem que ter. Primeiro, se ela é elementar, gente, a velocidade dela inicial vai ser regida por essa expressão, ó, V igual a K, que multiplica, olha bem, ó, a concentração molar do A. Só para você não se perder, o A tem coeficiente 1, tá vendo? A gente vai botar esse 1 aqui para cima, olha só. Vezes a concentração de B2, desculpe, A2, ó. Vezes a concentração mol-litro do B2, né? Elevado, gente, ó, esse 2 aqui vai para cima também, 2, ok? Deixa eu tirar esse rastro que ficou de caneta aqui, que ele atrapalha você. Ó, tá bom? Então, gente, ó, B2. Essa é a expressão inicial. A proposta que o camarada faz nessa questão para você é, se nós, gente, ó, triplicarmos a concentração de A. Como é que você erra isso aqui? Que bacana, acho que bacana da gente discutir e a gente estar nesse momento positivo do nosso trabalho é, gente, se você dobrar a concentração mol-litro, não é dobrar o coeficiente, não é dobrar o coeficiente reacional. Tem gente que acha assim e erra essa questão assim, ó. Ele pensa, já que vai triplicar o A, o cara então faz isso, gente, passa o A que é 1, passa para 3. Tá errado. E dobrando-se B, o cara vai então pega o B que é 2 e bota para 4. Tá errado again. Você não está dobrando a proporção estequiométrica. Isso aqui é sempre fixo, gente, para essa reação. Isso se chama proporção estequiométrica e foi postulada por Proust, o cara francês que eu já falei contigo sobre ele. Isso não muda. O que você pode mudar no laboratório é botar mais do teu reagente no frasco, mas isso não muda a reação. Se tiver excesso, não vai reagir. Então, conclusão, o que ele vai fazer, na verdade, gente, é que quando ele triplica A, para ficar bem didática a nossa aula, triplicando-se a concentração mol-litro de A, sabe o que vai acontecer, gente? O A, em vez de ficar A2 assim, ó, tá vendo? Vai passar a ser, sabe o que, ó? Vai ficar A2, só que você vai dobrar, vai triplicar aqui dentro, e eu quero fazer de outra cor para ficar didático, ó. Você triplicou aqui. Você está triplicando aqui dentro e não no coeficiente. Gente, deixa eu chamar a atenção. Essa é a forma mais comum de erro. A coisa mais comum desse tipo de questão de errar é essa. Eu mandar triplicar o A e o cara fazer assim, ó, botar aqui 1, botar 3. E não é aqui, é aqui dentro. Gente, quando ele fala, eu volto à cor anterior. Quando ele fala, olha só, dobrando-se B. Tá, pessoal? Ó, dobrando-se a concentração molar do B, do B2, né? Na verdade, não é passar esse 2 aqui para 4, isso é coeficiente. É, sim, passar a concentração mol-litro do B, que era 2, gente, ó. Veja bem, é como se você colocasse mais reagente. Mas entenda, se você colocar mais reagente num processo dito reacional, num sistema químico, na verdade você só vai reagir naquela proporção. Aquela proporção é mantida. E aquela proporção, gente, é isso aqui. 1 para 2. Pode até ter excesso, não vai reagir. Como a gente falou e vai falar de novo em estequiometria com excesso, tá bom? Então, gente, a expressão cinética vai passar a ser assim, ó. A nova expressão cinética, eu vou colocar assim, ó, V nova, V nil, tá? A velocidade nil vai passar a ser V. Deixa eu fazer vermelhinho também, que eu acho que vai ficar bem didático se eu fizer isso só com as cores diferentes. Essa preocupação é importante, tá? Ó, vai ficar assim, ó, V igual a K, repara que ela é igualzinha à inicial, tá vendo? Que multiplica a concentração molar do A2 elevado a 1, só que agora não é mais só A2, agora é o quê? Mas aí, agora, gente, é 3A2, entendeu? Ó? 3A2, mas repara que esse número aqui continua 1, tá vendo? Ó? Que nem era a proporção estequiométrica. Gente, isso tem que estar muito bem definido no nosso ideal de trabalho, tá, gente? Aí, olha só, eu volto ao vermelho e eu continuo contigo fazendo o seguinte, ó, que multiplica, não é soma. É muito comum você errar isso em prova. As PDs estão aí para você ver. Ó, gente, outra coisa, você vai estar com as PDs
Cara, pode tirar dúvida conosco, eu tô aqui para isso. Ah, mas eu tô perdendo de 2017 essa questão aqui. Manda só um print da questão, que talvez eu não tenha mais, né? Então eu nem gosto de guardar isso para não ficar assim repetindo questão. E aí, gente, olha só. Aqui então, B vezes a concentração do B2. Só que, não esquece, B2 elevado a quanto, gente? Ó, ao quadrado. Só não esqueça que o B agora vai dobrar. Então tu vai botar aqui dentro, gente, ó, dobrou o B, gente, ó. Tá bom? Então repara, vermelhinho de novo, gente, para ficar didático. Olha bem, V igual a K, que multiplica. Eu vou tirar o 3 de dentro do colchetão. Ó, vou tirar o 3 do colchetão. Vou botar o 3 pretinho aqui, quer ver? Ó? 3. Sacou isso? Ó? Gente, 3, que multiplica agora vermelho de novo, o A2, só que o A2 elevado a 1, vezes B2 elevado ao quadrado, e eu vou tirar o 2 também, gente, do colchete, mas agora que por isso que eu botei o 4 naquela hora, o 2 ao quadrado, tá vendo? Eu vou botar aqui fora do colchete, gente, o 4. Concorda comigo, ó? 4, porque ó, 2 ao quadrado, 4. Ah, mas aí o B, se tu tem assim, gente, só para tirar essa dúvida que é muito importante, você tem assim, ó, 2x ao quadrado. Como é que vai ser? O 4 vai ficar ao quadrado, ó, 4, que multiplica quem? X ao quadrado, tá vendo, ó? O B continua ao quadrado, tá bem? E o 4 que foi multiplicado. Gente, feito isso, nós estamos agora com números, e números se multiplicam, então V vai ser igual ao quê, gente, ó? 3 vezes 4, 12. Sacou? Ó, 12, que multiplica quem? A concentração do A, questão com bastante calma, né? Ó, concentração do A elevado a 1, vezes a concentração do B elevado ao quadrado. A pergunta do colega, gente, é por quanto será multiplicada a velocidade? O que você tem que fazer, gente? Comparar o que era a sua velocidade inicial, que o Mazei coloca nesse box aqui para ficar didático. Olha bem. Tá vendo, ó? O que era a sua velocidade inicial e o que foi, pessoal, a sua velocidade final. E aí você vai se deparar com uma coisa interessante, que eu coloco aqui nesse outro box, ó. Você vai se deparar com uma coisa interessante, que é essa expressão aqui, que eu coloco a setinha, é idêntica a essa expressão aqui, que Mazei coloca outra setinha. Qual a diferença de uma para outra? O número 12. Então a velocidade será multiplicada por 12, será 12 vezes maior. O que faz sentido, né, gente? Porque lembra quando nós estudamos a influência dos reagentes, da concentração dos reagentes na velocidade reacional? Os reagentes influenciam. E aqui está a prova, né? E alguns não influenciam, que nem o B que estava na anterior. Gente, esse assunto é fascinante. É um assunto que ajuda a gente a entender um monte de coisa na vida, né? Por que fermento acelera uma reação? Enfim, e se você fosse colocar fermento para acelerar a reação, você vai colocar em pó ou vai colocar em pedra? Tá ligado? Então isso é muito importante, gente. Trago uma outra questão aqui, tá? E a outra questão, gente, ela é assim. O camarada fala no enunciado o seguinte: a combustão do butano, lembrando a combustão completa que nós estudamos, mas como nós estamos afastados, e isso aqui é um processo de revisão, eu quero lembrar para você. A gente estudou isso lá na termoquímica, lembra? Reação de combustão. Você reage a uma substância na presença do gás oxigênio que, se em quantidade suficiente, vai gerar combustão completa. Se insuficiente, incompleta. Mas aí qual a diferença de uma para outra? A completa, gente, como tem oxigênio suficiente, produz CO2. A incompleta não tem oxigênio suficiente, então ela produz CO. Gente, e dependendo do nível de oxigênio tão baixo, ela produz só carvão. Ou seja, só carbono negro de fumo. E é por isso que alguns ônibus que você vê por aí saem com a fumaça negra, sabe por quê? Aquele motor não está regulado o suficiente, não está entrando ar na mistura para fazer a oxidação total do carbono. Esse assunto é fascinante. Bem? Então, gente, a combustão do butano é representada pela equação que está aqui embaixo. Se houver um consumo de 4 mols de butano, gente, a cada 20 minutos de reação,
O número de mols de dióxido de carbono produzido em 1 hora será quanto? Gente, estequiometria. Isso aqui, na verdade, é aquilo que a gente já falou aqui, que é a cinética química voltada para a estequiometria reacional. Hein? E você vai fazer assim, gente. A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, ó, 4 mols de butano em 20 minutos. Em 1 hora, então já vamos calcular quantos mols de butano, né? Ó. Então, olha que tranquilo, gente. Você tem 4 mols de butano, C4H10, sendo consumidos em 20 minutos. Mas ele está falando em 1 hora, ou seja, gente, 60 minutos. Aqui então eu já sei que eu tenho um número de mols de butano sendo consumido em 1 hora igual a X. Gente, igual a N. N vai ser quanto, gente? Esse número 3 vezes maior que esse. Então esse número, N, vai ser 3 vezes maior que 4. Teremos 12... Opa, ficou feio esse 12 aqui, peraí. Teremos, gente, 12 mols do butano sendo consumidos. 12 mols de CH4 sendo consumidos. Ah? O cara foi fofinho, ele não botou isso na alternativa não. Podia ter posto, pegava muita gente boa. Só que ele quer que você estabeleça uma relação estequiométrica. E como eu já aproveitei outra questão, eu fiz uma sequência para que a nossa aula ela tenha assim, um continuismo, né? Assim, um enjambement em francês, um cavalgamento. Traduzindo. Então, gente, aqui repara, ó, 12 mols de butano tá aqui, né, que foram consumidos. Só que você sabe da relação que para cada 1 mol de butano são formados 4 mols de CO2. Então a relação é essa, gente, ó, para cada 1 mol de C4H10, e eu botei butano e ali eu escrevi metano, olha. Ó, deixa eu apagar então isso aqui para ficar didático, senão a aula não fica didática, né? A aula tem que ser didática, ó. C4H10, tá vendo, gente? Então, para cada 1 mol de butano, são consumido, né? Lembra aquele binômio maseístico? O reagente é consumido e o produto é formado. Só que esse butano aqui, tu não vai entender matéria desse jeito, com um professor desse jeito, né? Ó, CH4. Para cada 1 mol de butano consumido, são formados 4 mols de CO2. Gente, se você teve formação, então, de 2... Você tá assim em casa, vai, Mazei, vai, já entendi. Isso aqui é uma revisão, vamos com calma, né? Então olha só, gente, para cada 12 mols do butano, C4H10, você terá um número de mols de CO2, N de CO2. Repara, esse número é 12 vezes maior que esse. Então esse número aqui vai ser 12 vezes 4, e a resposta, então, gente, ó, letra A foi 48 mols. Repara, pessoal, então a gente acabou aqui por fazer todos os tipos de exercícios de cinética química, o que me deixa, sinceramente, imensamente satisfeito. A gente conseguiu fechar um conteúdo que eu considero importante pra gente, e mesmo a gente estando longe, ou seja, a gente não ficou longe, né? A gente ficou longe, como eu te falo sempre, fisicamente. A cinética, então, tá fechada de uma maneira muito bacana. O que eu te peço agora, cara? Que você faça exercícios, tá bem? Isso é muito importante. Mas eu continuo, não parei por aqui não. Só quero te dar um alerta. Faça exercício. Coloque dúvida no Moodle. Eu tô aqui para te ajudar. Vamos lá, gente, ó. Essa questão eu trouxe de volta porque ela foi uma questão que teve dúvida lá no nosso portal, e eu, como estou antenado no fórum de vocês, eu já trouxe a questão. É uma questão antiga da UFRJ, bonita, e que pega muita gente boa. Por quê? Essa aqui é daquela que você vai ter que montar a tabelinha a partir do gráfico. Ou seja, cara, ela é bem tranquila, mas tem que ficar esperto. A expressão da velocidade de uma reação deve ser determinada experimentalmente, mesmo que ela seja elementar, o ideal era isso, né? Não podendo, em geral, ser predita diretamente a partir dos seus coeficientes estequiométricos. O gráfico anterior apresenta dados experimentais que possibilitam a obtenção da expressão da velocidade dessa reação, gente. Escreva a expressão da velocidade da reação. Isso é uma prova específica para o pessoal de medicina da UFRJ. Uma questão linda, né?
Eu trouxe o gráfico novamente. Gente, primeira coisa, eu não vou supor que ela é elementar. Se fosse, né? Se ela fosse elementar, tá passando um avião fazendo uma barulheira aqui. Você deve estar ouvindo isso na casa de todo mundo. Cachorro, na aula passada minha teve carro da pamonha, né? E assim vai. E eu já tô aturando isso como normal. É como se fosse uma aula mesmo. Não vai passar um avião aí no Santo Inácio? Não vai ter tiro lá no Santa Marta. Então, entendeu? A gente se protege. Então, olha só, gente, vai ser assim, quer ver? Ó? V, se ela fosse elementar, a expressão seria V igual a K, que multiplica quem? O ICL. Olha, pessoal, elevado a quanto? Esse 2 vai para cima, ó, elevado ao quadrado, vezes a concentração molar do H2, lembre-se que aqui tem o coeficiente 1, H2 elevado a 1. Só que eu estou desconfiando que essa não vai ser a expressão cinética. Por que eu estou desconfiando, pessoal? Porque ele me forneceu dado experimental. Então eu tenho que averiguar. Gente, ó, se fosse elementar, seria isso. Ou seja, o expoente da tua expressão cinética é igual ao coeficiente, tá vendo? 2. O expoente da expressão cinética é igual ao coeficiente. Só que eu estou achando que não é elementar, né? Se fosse elementar, seria isso. E aí, mas aí é o meu maior problema, mas aí como é que eu faço? Aí você vai ter que dar um jeito, gente, de montar uma tabelinha a partir daqui, que eu queria montar contigo. O que é que tem que ter nessa tabelinha? Você vai ter que ter os experimentos, né? Você vai escolher pontos aqui do experimento. Você vai ter que ter a concentração dos reagentes. Lembre-se, a expressão cinética, ela é o produto da concentração molar, produto vezes 2 reagentes. Eu repito a beça, né? Mas, cara, a gente precisa disso, né? Ainda mais quando eu não estou olhando no teu olho, você está olhando aqui só na câmera. E hoje eu estou com duas câmeras, não sei nem para qual que eu olho, porque uma estava dando pane, né? Então, gente, ó, expressão aqui. Quem é o reagente? Ó, concentração mol litro do ICL, você vai ter que ter. Você vai ter que ter ainda a concentração mol litro do H2. E mais, repara, gente, ó, aqui é H2, aqui é ICL, e você vai ter que ter o quê? Isso aqui, ó, mol por litro por segundo. Mol litro segundo é quantidade por tempo. Quantidade por tempo se chama velocity, ok? Aqui, gente, ó, é a velocidade, tá? Que vai estar naquela unidade que você vê ali. Bem, então experimentos 1, 2 e 3. Se preciso for, eu faço 4. Bem, estar desconfiado que uma reação não é elementar é estar desconfiado que esse coeficiente que você vê aqui, o 2, talvez não seja 2. Então eu vou chamá-lo de x. É estar desconfiado que esse expoente que você vê aqui, igual a 1, talvez não seja 1. Vou chamá-lo de y e quero descobrir x e y. Como é que eu faço isso? Matematicamente. Olha só, gente. Eu vou escolher então pontos do gráfico. Para quê? Para eu montar a tabela. Vou escolher esse ponto aqui, gente, ó. E como vou chamá-lo de ponto 1. Tudo bem? Aleatório, você pode escolher outro. Nesse ponto 1, gente, olha só. Qual é a concentração do H2? Tá vendo, ó? H2, olha bem. A concentração do H2, gente, é 1,5. Essa questão eu resolvi segunda-feira e estou resolvendo de novo. Por quê? Porque isso aqui é uma aula de dúvida para ajudar todo mundo, né? 1,5. Qual é, mas aí nessa curva verde claro, que o gráfico nem ficou muito bom, porque a questão é antiga, a concentração do ICL? Gente, 1,5, constante. Qual é a velocidade nesse ponto, mas aí? 3,7 vezes 10 a menos 7. Bacana. Mas aí quem você vai escolher como ponto 2? Ó, vou escolher esse. Podia escolher um outro, eu vou escolher esse porque eu achei os valores redondinhos, tá vendo, gente? Ó, então, ó, no ponto 2, qual é a concentração do ICL nessa curva verde? Tá acompanhando que a gente tem que ter ser metódico com relação a olhar a curva, observar os pontos, construir a tabela, e aí o resto você não vai errar mais questão disso. Gente, vamos lá, no ponto 2, então, que eu chamo de experimento 2, concentração do ICL, 1,5 Masen. Pessoal, ó, concentração do H2, olha bem, gente, aqui, ó, tá no eixo das abscissas, 3. E a concentração, a velocidade aqui, gente, ó, 7,4 vezes 10 a menos 7. Deixa eu tirar esse rastro, que esse rastro, com aquele meu toque que você tem, sabe aquele toque que eu não deixo você desarrumar a sala? Que as cadeiras ficam em ordem, eu tenho esse toque também aqui. Então, ó, 7,4, tá? E o último ponto, gente, que eu vou escolher é esse. Repara que
e eu já tenho um ponto em que o ICL é constante, ó, 1,5 no primeiro experimento, 1,5 no segundo. Então eu posso aqui verificar a influência da concentração do... E eu vi o microfone da Luciana que minha aula deve estar acabando. Ó, o que aconteceu? O H2 dobrou. Tá vendo, gente? Ó. Então agora eu vou escolher um ponto em que eu tenho o H2 constante. Vou escolher esse ponto aqui, gente. E vou chamá-lo de P3. Olha, no P3, qual é a concentração do ICL nessa curva verde escura, gente? Ó, 3. Qual é a concentração do H2, gente? 1,5. E a velocidade Massey? Ó, a velocidade 7,4 vezes 10 a menos 7. E repara, ó, onde o ICL é constante, ó, o ICL é constante aqui e aqui também. O ICL é constante. Então eu posso ver, se eu mantive o ICL constante, qual foi a influência do H2. Repara, gente, quando dobrou o H2, 2 elevado a Y, a velocidade dobrou também. Olha que barato. 2, isso aqui para o H2, tá, gente? Para ficar bem organizada a nossa aula. Quando dobrou o H2 elevado a um expoente Y, a velocidade também dobrou. Tira esse rastro da tua vida, Massey. Ó, a velocidade também dobrou. Logo, Y, gente, é igual a 1. Repara, ó, se o H2 é igual a 1, por enquanto, essa reação está indo ser elementar. Olha bem, o H2 dá igual a 1. Mas para ser elementar, os dois tinham que bater. Os dois expoentes com coeficientes, tá ligado? Para calcular o ICL, Massey, como é que eu vou fazer? Olha só, gente. Eu vou achar, e vou mudar de cor aqui para um verdinho. Eu vou achar, gente, onde o hidrogênio foi constante, o gás hidrogênio foi constante. No experimento 1 e no experimento 3. Aqui eu boto um colchetinho e digo, ó, ele foi constante. Ou foi multiplicado por 1. Pessoal, o que aconteceu com a concentração mol litro do ICL? Olha, dobrou, 1,5 para 3, dobrou, 2 elevado a x. E a concentração, a velocidade, gente, dobrou também, ó. Ou seja, 2 elevado a x acarreta em 2 elevado a 1, logo x também é 1. E se x é 1, gente, a reação não é elementar, porque olha só, se ela fosse elementar, tá vendo aqui, ó, se ela fosse elementar, o expoente do ICL tinha que ser 2, e não foi. A velocidade, então, vai ter a seguinte expressão cinética, V igual a K, que multiplica a concentração, gente, ó, do ICL elevado a x, que é 1, e, portanto, em relação ao ICL, essa reação é de primeira ordem, vezes a concentração do H2, também elevado a 1. E, portanto, em relação ao H2, essa reação também é de primeira ordem, fazendo uma reação global que é de segunda ordem. Até a próxima.